Fala pessoal, vamos conversar agora sobre o que você tem que estudar agora, no pré-edital, antes de sair o edital do TCU. Sabendo que é possível que saia um edital de técnico ainda em 2025 e possível também que saia um edital de auditor em 2026. Então você vai ter que ponderar muito o que você vai estudar, principalmente para o cargo de técnico, que pode ser que saia em 2025, ou seja, você não tem muito tempo para estudar, apesar das disciplinas serem menores e a quantidade ser menor, mas você também tem que ponderar ali na hora de escolher o que você vai estudar no pré-edital. E de auditor também, porque o auditor são muitas disciplinas e você precisa de um tempo razoável para que você consiga estudar essas disciplinas. Então, mesmo saindo ano que vem, você vai precisar ponderar ali o que vale a pena você estudar agora, pensando no edital ano que vem. E eu quero te ajudar nessa decisão, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, eu vou mostrar como que foi as duas últimas provas, a de auditor e a de técnico, e eu vou mostrar no final ciclos que você poderia utilizar para estudar para esses concursos, tá bom? Vamos lá? Vamos falar agora sobre Auditor Federal de Controle Externo. O último concurso ocorreu em 2021 e a banca foi a FGV. Conforme a gente já falou nos últimos vídeos, nos vídeos anteriores dessa minissérie sobre o TCU, a banca FGV foi uma novidade. Normalmente era o CESP e SEBRASP. E com a banca FGV, o formato da prova mudou. Tá? E o que a gente tem que ter em mente com isso? Que as disciplinas que estavam sendo cobradas na prova da FGV têm que ser aquelas disciplinas que você vai considerar como base para você fazer um estudo pré-edital, independentemente se a próxima banca vai ser FGV ou SEBRASP, porque a gente não está falando da banca, a gente está falando das disciplinas, tá ok? Na última disciplina, no último edital, foram cobradas as seguintes disciplinas, tá? Para os conhecimentos gerais, a gente foi dividido em dois blocos, um bloco de 30 questões e um bloco de 20 questões. E a gente viu que foram cobradas língua portuguesa, língua inglesa, matemática financeira, controle externo e administração pública, tá? Vamos dizer aqui que língua portuguesa foi a disciplina mais importante desse bloco, tá ok? Já no bloco 2, de 20 questões, foi cobrado direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito processual civil e sistema normativo anticorrupção. E a gente pode dizer que direito constitucional e direito administrativo são as principais disciplinas desse segundo bloco de conhecimentos gerais. Já nos conhecimentos específicos, a gente teve uma novidade em 2021. Entrou a análise de dados. E a análise de dados, ela representou um percentual alto da prova. Inclusive, foi a disciplina que mais caiu. Representou 18% da quantidade de questões que caíram no total, de tantos conhecimentos básicos quanto específicos. Então, foi até mais do que o português, tá? Então, já no bloco 1 de conhecimento específico, 25 questões, a gente teve estatística e análise de dados, tá, ok? Já no bloco 2 do conhecimento específico, a gente teve auditoria governamental, contabilidade do setor público, análise das demonstrações contábeis, administração financeira orçamentária e economia do setor público. Até aí tudo bem, todo mundo sabe, mas aí a gente vai fazer uma análise do que caiu no último edital. Qual foi a disciplina que mais caiu? Qual foi a disciplina que menos caiu? E ali aquele meio termo? Onde que se inclui estatística, por exemplo, percentual que mais caiu? Você sabe, você já fez isso? Você já pegou a prova anterior da FGV? Você vai ver que na prova anterior da FGV é fácil fazer esse tipo de cálculo, porque as disciplinas são colocadas lá certinho, constitucional, administrativo, então você consegue saber a quantidade de questões que caiu. Mas não se preocupe, porque já foi feito aqui, tá? E eu vou entregar isso para você, ok? E aqui a gente tem um gráfico, tá? E nesse gráfico a gente percebe que a análise de dados foi a disciplina que mais caiu na última prova. Foi o diferencial de disciplina. Porém, na prova em si, não diferenciou tanto
pela dificuldade que foi feita a prova. A prova foi tão difícil que até as pessoas que estavam mandando muito bem, tinham estudado bastante, até pessoas que eram da área tiveram dificuldade de fazer a prova. Então, apesar de análise de dados ser a disciplina que foi mais cobrada na prova, ela não conseguiu pesar muito ali para quem foi aprovado ou não, porque basicamente muitos não foram bem nessa disciplina, tá? Aí teve língua portuguesa, estatística, auditoria governamental, e a gente vai descendo aqui: auditoria financeira, controle externo, direito constitucional, língua inglesa, matemática financeira, direito administrativo, e aí vai descendo todas, tá? A gente pode ver aqui que direito civil, processual civil e análise das demonstrações contábeis, elas já estão com percentual muito pouco, ou seja, foi pouco cobrado. É importante você levar isso em consideração para os seus estudos pré-edital. Bom, por quê? Porque existem disciplinas aqui que são enormes. E se você ficar focada muito nelas e elas não forem disciplinas que normalmente são muito cobradas, você vai gastar um tempo e vai deixar de aprofundar um conhecimento daquelas disciplinas que caem em discursiva, por exemplo. Tá? Então, a gente já pode ver que direito civil, processual civil, você já jogaria ela mais para o último ciclo de estudo, ok? Se der tempo antes do edital, tá ok? E aí aqui eu já vou entregar para você um ciclo de estudo básico para auditor, tá? Mas você tem que ter noção que o ciclo de estudo depende do aluno. Quando o aluno entra na minha mentoria, o que eu faço? Eu converso com o aluno, eu vejo qual é a habilidade dele. Ele gosta de exata, ele gosta de português, gosta de direito. Ele já estudou algumas dessas disciplinas. Ele é da área de informática, da área de TI. Então, cada aluno vai montar um ciclo de estudo específico, tá? O que eu estou te entregando aqui, na verdade, é um ciclo de estudo básico, partindo do princípio que você está começando do zero e que você não manda bem nenhuma dessas disciplinas. E que você tem uma quantidade de horas normal de estudo por dia, tá? Porque a quantidade de horas disponível de estudo por dia também influencia no seu ciclo. Tá ok? Então vamos lá. Ciclo 1. O que eu acho que é interessante você estudar? Língua portuguesa foi uma das mais cobradas. Hoje, língua portuguesa é muito importante. A última prova foi da FGV. E a FGV, ela é famosa pela sua língua portuguesa. A gente não sabe se vai ser FGV, ou SESP, SEBRASP ou outra, tá? Eu não quero entrar nesse mérito, eu não quero adivinhar, eu não tenho bola de cristal para adivinhar, tá ok? Mas a gente acredita que possa ser a FGV ou SESP, SEBRASP, tá? Então, a gente tem que trabalhar com essas duas possibilidades. Direito administrativo, direito constitucional, administração financeira orçamentária, auditoria governamental, controle externo e, no final aqui, eu coloquei contabilidade do setor público, tá? Aí você fala assim, Mário, mas você não colocou análise de dados no primeiro ciclo, e a análise de dados foi uma das mais importantes. Bom, gente, dependendo do aluno, eu vou colocar sim análise de dados no primeiro ciclo. Inclusive, eu poderia até trocar contabilidade pública. Só que o que acontece? A gente está fazendo o ciclo básico que estou apresentando para você, tá? E esse ciclo básico, ele tem que considerar as principais disciplinas agora do mundo da área de controle, tá? Disciplinas que possivelmente podem ser cobradas discursivas. Análise de dados pode ser? Sim, pode. Mas eu entendo que para um iniciante que está pegando esse conjunto aqui de ciclos e começar a estudar, você embutir já no primeiro ciclo a análise de dados pode machucar muito. Isso pode gerar um pouco de desmotivação, tá? Então, como é que eu vou trabalhar e como é que você tem que trabalhar também, apesar da gente estar fazendo essa divisão de ciclos? Você vai começar a estudar as disciplinas do primeiro ciclo. Quando você terminar uma disciplina, você vem aqui e puxa análise de dados aqui para baixo. E aí, o que você faz? Você vai estar incluindo ela no ciclo 1 depois de você terminar uma delas, tá? Suponha aqui que você terminou o controle externo primeiro
E aí você está na fase de revisões e exercícios daquela disciplina de controle externo. Mas aí você já diminuiu aqui a quantidade de disciplina que você está estudando teoria. Você pode sim puxar uma análise de dados aqui para baixo. Então a análise de dados ele fica transitando aqui entre o ciclo 1 e o ciclo 2. Mas nesse conjunto aqui, eu coloquei o ciclo 2. E o ciclo 2, você vai perceber que ele está bem voltado ali para exatas, tá? A gente pode dizer que tem estatística, matemática financeira, análise de dados, que também tem um viés de exato. Aí temos administração pública e economia do setor público, tá? Já no ciclo 3, a gente vai pegar aquelas disciplinas que foram menos importantes, e mais outras duas, que seria língua inglesa, sistema normativo anticorrupção. Então a gente vai botar direito civil, processual civil e análise de demonstrações contábeis também nesse ciclo. Aí você fala, Mário, mas língua inglesa? Então, depende do aluno. Tá? Hoje a gente parte do princípio que a língua inglesa, que é cobrada em prova, você consegue estudar, mesmo que você seja básico em língua inglesa. Tá? E você vai fazer um estudo muito focado, um estudo técnico para aquilo. Então, por isso que a gente joga para o terceiro ciclo. E se o aluno ainda for bom, aí que vai ficar para o terceiro ciclo mesmo. Tá? Mas se o aluno ele for muito ruim, a gente poderia, de repente, puxar para o segundo ciclo a língua inglesa, que pode cair, é uma disciplina que cai, e também tem uma importância, tá ok? Então, é o que eu estou falando, gente. Quando você vai montar um ciclo de estudo, você tem que também olhar você tem que olhar como que você se encaixa nesse conjunto de disciplinas, tá? Porque se você já sabe inglês, você não vai se preocupar com inglês. Se você já faz concursos, está sempre gabaritando ou mandando muito bem língua portuguesa, você consegue economizar um tempo ao invés de estudar língua portuguesa no primeiro ciclo, porque você já tem habilidade, você faz exercícios, revisões, e você já inclui uma análise de dados. Então você vai fazendo essas mudanças de acordo com o perfil do aluno. Tá? Por isso que as mentorias são importantes, porque ela olha isso. Uma mentoria que se preze, ela vai olhar isso. Ela não vai te entregar um planejamento sem, no mínimo, olhar o que você já estudou, qual é a sua facilidade humana, facilidade exata. No mínimo, vai olhar, tá bom? Então você tem que ter isso em mente, ok? Vamos agora olhar para Técnico Federal de Controle Externo. Esse concurso aconteceu em 2015, tá? E aí a gente está falando de um concurso em que as disciplinas foram cobradas, a quantidade de disciplina não é muito grande, tá? Então, para você que está iniciando agora e está pensando em fazer o concurso que vai sair em 2025, esse ano, você ainda tem chance, você consegue. Obviamente, não estou falando que vai ser fácil até lá. Você vai ter que se esforçar bastante, vai ter que gastar muito tempo estudando, tá? Mas você consegue sim evoluir ao ponto de chegar ali no edital já ter fechado as principais disciplinas, a depender de quanto saiu o edital. Bom, então a gente está falando aí das disciplinas que foram cobradas: língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional. Noções de informática, execução orçamentária e financeira, que é um pouco diferente da administração orçamentária e financeira de auditor. Na verdade, é um menorzinho. Controle externo, noções de administração e atualidades, tá? Então, uma prova dessa, e aí eu posso já acrescentar que essa prova de técnico federal de controle externo teve sim redação. Então você tem que entender que você vai ter que escrever, e se você vai ter que escrever, você vai ter que aprofundar o conhecimento ao ponto de conseguir escrever. Não é só certo e errado, não é só acertar A, B, C, D ou E. Você vai ter que escrever sobre aquele assunto. Então você vai ter que estudar já no ciclo básico as disciplinas que possam cair nas redações, nas provas discursivas. Então você vai estudar no ciclo básico língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, execução orçamentária e financeira, controle externo. E se o aluno tiver uma habilidade boa, não digo habilidade, mas tiver tempo para estudar, ele pode sim incluir a informática já para poder encarar logo isso de vez. Tá? E aí nesse ciclo básico você tenta fechar
antes do edital, tá? Porque mesmo que o edital não saia, você começa a puxar as outras disciplinas. A administração, que também é importante, tá? E aí você vai puxando. Atualidade, você pode deixar para depois, tá, ok? Você pode deixar para depois. Mas o ciclo básico você tem que estudar antes de sair o edital, tá? A gente costuma dizer que o estudo pré-edital é o estudo que você vai pegar aquelas disciplinas que são comuns para aquela área do concurso, e aqui a gente está falando da área de controle, gente, são comuns, e você vai estudar aquelas disciplinas, e vai ter que ter um percentual de acerto alto nessas disciplinas. E para você ter um percentual de acerto alto, você vai ter que ter feito bastante exercício. Outra coisa que você vai ter que ter nessas disciplinas básicas que você vai estudar no pré-edital, você tem que conseguir escrever sobre elas. Ou seja, numa discursiva, dando um assunto, um artigo de uma lei, você tem que conseguir escrever. Então, o seu conhecimento tem que ser aprofundado naquilo. Então, você tem que estudar com antecedência. Essas disciplinas não podem estar zeradas quando sair o edital, porque você não vai conseguir aprofundar, tá bom? Aquelas demais disciplinas que possam aparecer porventura, você pega no pós-edital, ok? E faz parte. Tanto você quanto as outras pessoas vão estar pegando no pós-edital porque elas não estavam previstas de acordo com que as pessoas estavam estudando, tá bom? Então você tem que sempre pensar assim, tá ok? E aí aqui eu sempre recebo a pergunta, eu consigo estudar para os dois? Vamos lá. Eu sempre gosto de falar que para você estudar pensando em dois concursos, você tem que sempre olhar o maior, ok? O que engloba todos. Ah, Mário, eu quero estudar para auditor e para TE. Possivelmente serão concursos em tempos diferentes. Ou seja, um pode sair em 2025, o outro em 2026, e entre essas provas a gente tem um lapso temporário, lapso de tempo que você vai utilizar para poder pegar disciplinas que você não estudou quando você estava estudando antes. Então, se você quer estudar para os dois, que eu acho que você deve fazer isso, tendo superior, estude para os dois, você vai estudar para auditor, tá? E aí eu acho que vale a pena você encarar já pensando em auditor. Ah, Mário, é muito difícil, eu não sei. Ah, Mário, não sei o quê. Ah, Mário, sempre tem aquela dúvida. Todo concurseiro tem dúvida, tá? Essa dúvida nunca vai passar. A única coisa que você pode controlar é estudar. Então você vai estudar. Então, você vai estudar para auditor. E mesmo achando que é muito difícil, você tem um ano para poder estudar. E você não sabe como é que vai ser a prova. Você não sabe se vai ser uma prova parecida com essa de 2021. Se o tribunal vai seguir a sequência que seguiu lá de 2004 a 2011, de várias provas anuais. Você não sabe. Então você não vai arriscar. Por que não? Então você vai estudar para auditor e você vai sim fazer a prova de técnico, tá bom? Quando sair o edital de técnico, você vai dar uma olhada no edital, você vai ver ali o que você já estudou, o que você não estudou. Então você vai focar para auditor. Você focando para auditor, você foca no maior e você pega o menor, tá bom? Então, se você quer fazer os dois, faça isso. Estude para auditor. E aí você vai considerar aquele ciclo inicial que eu botei para você. Se você for olhar aqui, o ciclo inicial que eu coloquei para você foi isso aqui, ó. Língua portuguesa, direito administrativo, constitucional, AFO, controle externo, administração pública. Eu não coloquei no ciclo inicial, auditoria governamental e contabilidade do setor público. Tá. Se você estudar o ciclo inicial, você estaria estudando praticamente o ciclo inicial de técnico. Obviamente, o conteúdo de auditor ele é mais completo, mas quem estuda mais, estuda menos, tá ok? Então você estaria estudando para auditor, o ciclo básico, estaria pegando o ciclo básico de técnico. E aí você, com isso, e aí tudo depende muito se você vai ter tempo para estudar para auditor, tá? Porque se você falar para mim que tem 2 horas de estudo por dia e 3 horas no final de semana e você quer fazer de técnico, não vale a pena você estudar disciplinas completas para auditor, sabendo que tem a prova de técnico aqui na frente. Tá? Então aí você foca em técnico.
Mas se você tem uma quantidade boa, razoável de estudo, e que quando você entrar, por exemplo, se você entrasse na mentoria, você ia ver o momento que seu plano ia terminar, aquele ciclo ia terminar. Então, quando você entrasse na mentoria, por exemplo, ou em outra mentoria, e você verificasse que o seu plano iria terminar em algum momento e que estaria razoável para a prova de técnico, eu botaria para você estudar as disciplinas de auditor. Bom, e aí você iria estudar a disciplina de auditor e iria focar também para técnico automaticamente, ok? Então a gente pode ver que o que está em verde aqui são as disciplinas que elas são comuns, tá? Elas têm interseções. Essas interseções é o que você vai aproveitar estudando para auditor na prova de técnico. Aqui em azul não tem interseção, tá? E aqui também em vermelho não tem interseção, ok? E agora, para finalizar, eu queria mostrar aqui como é que é uma prova de auditor da FGV. Vamos já olhar? Aqui, a prova de auditor da FGV, você vai perceber que eles indicam qual é a disciplina que está dando a prova. Isso é muito bacana, porque você sabe, é meio que o seu cérebro entra numa caixinha, é língua portuguesa agora, é direito constitucional agora, tá? Isso é legal. O Sebrasp, o SESP não faz isso, tá? Você, uma hora quando você pula de uma questão para outra, já está mudando a disciplina, tá ok? Você vai ver no concurso de técnico, eu vou mostrar a prova também. Você pode ver que são provas grandes, tá? Português. Cada assertiva dessa, você vai ter que fazer uma análise, tá? Então, é como se fosse, dentro de uma questão dessa, 5 questões do Sebrasp, de certo ou errado, que você vai ter que encontrar o erro da questão, tá? Vamos descer mais um pouquinho. Vou tentar chegar aqui a algum... Que, por exemplo, direito processual civil, você vai fazer, ele vai indicando aqui, tá? Aqui tem a parte de estatística, tá ok? E a gente vai descendo, e aí entrou a parte que eu falei que quem fez essa prova disse que foi praticamente impossível, tá? De análise de dados, tá ok? Aqui, ó. Essa disciplina, ela não mediu conhecimento, porque as pessoas não foram bem, tá ok? E que as pessoas que foram bem daquele núcleo duro que a gente botou lá no primeiro ciclo, foram as pessoas que foram bem no concurso. Por isso que a gente tem que estudar esse núcleo duro, tá ok? E aí vai, tá, gente? Você vai vendo aqui que são múltiplas escolhas, A, B, C, D ou E, tá ok? Agora vamos abrir uma prova de técnico. Vou abrir essa daqui. Olha como é que é a prova de técnico do TCU. Isso, no caso, Sebrasp, SESP Sebrasp. Cada assertiva dessa, você vai ter que informar se é certo ou errado. E se você errar, anula uma certa. Ok? Um exemplo aqui, ó. São assertivas pequenas, porém não são fáceis, tá? Concurso do TCU, você não vai encontrar facilidade, você vai encontrar profundidade nas questões. As questões não são copia e cola, não é um decoreba. Você vai ter que achar o erro da questão. Eu prefiro mais o estilo SESP Sebrasp do que o estilo FGV, tá bom? Mas é uma preferência minha. Se você prefere o estilo FGV ou SESP Sebrasp, comenta aqui nos comentários que eu quero saber, tá ok? Vamos voltar agora para a apresentação. Então, pessoal, a gente está finalizando aqui o vídeo. Você anotou provavelmente o ciclo de estudo que eu indiquei para você. Mas antes de você finalizar e começar a estudar, eu peço que você entenda como que você é, o seu conhecimento prévio, se você já estuda, para você poder fazer as suas modificações, tá? Você é uma pessoa que vai fazer uma modificação da melhor forma possível, porque é você cuidando do seu plano, tá ok? Por isso que quando eu decido colocar o aluno, eu converso com o aluno, porque eu tento entender o que o aluno está pensando para que eu possa modificar o plano dele para deixar mais individualizado, ok? Eu pego ali os conhecimentos prévios dele e eu crio um plano básico para ele, e depois eu converso com ele para individualizá-lo mais ainda, porque na conversa a gente sente.
tá ok? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer você que ficou até o final desse vídeo. Esse vídeo ele está longo, mas é um vídeo importante para você que está querendo começar a estudar para essa prova, seja iniciante, intermediário ou avançado. E, e eu queria que você estudasse, gente. Estude para esse concurso. Estude porque vale a pena. Se você quer fazer auditor e técnico, pega o ciclo inicial de auditor, cai dentro. Quando sair a prova, o edital de técnico, você dá uma olhada e vê o que você já estudou e preenche as lacunas, tá ok? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima.